comentando com o pastor Léo ali do lado que certamente essa será uma das canções cantadas no dia do meu velório. Então fica aí registrado, né? O pastor Léo disse também que vai ser no dele, eu prometi a ele que eu vou cumprir, né? Ele disse, no meu também. Eu disse, não se preocupe não, que eu vou cumprir com o seu pedido, né? Mas essa canção, ela diz algo que é muito precioso, né? Foi pago de forma cabal. Houve uma mudança na letra, né? Total agora, né? É, mais antiga, né? E não há mais dívida, né? Foi pago na cruz, não há mais dívidas, não há mais o que nós nos preocuparmos com isso. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. De que Jesus, ao entregar a sua vida ali no Calvário, Ele traz para nós a perspectiva de um pagamento de uma dívida, que para mim e para você, ela é impagável, impagável. Nós vamos hoje falar sobre o hábito do perdão. É algo que nós precisamos desenvolver na nossa vida cristã. Eu espero que você também já tenha esse hábito na sua vida, mas não custa nada, de vez em quando, a gente relembrar alguns princípios desse hábito. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6. E aqui nós temos um dos textos mais emblemáticos sobre o tema perdão. Quando Jesus estava ensinando aos seus discípulos, e então ele chega nos versículos 14 e no versículo 15, e ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. E se não perdoarem os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Senhor, nós dedicamos a Ti, Pai, nossas vidas, Te pedimos perdão pelos nossos pecados, direcionamento, Senhor, para essa noite. Fala a Tua igreja, a começar, Senhor, ao meu coração, dando, Senhor, a mim, aos meus irmãos, a convicção do Teu amor, do Teu perdão em nossas vidas. E que nessa noite, Senhor, possamos sair daqui cheios da Tua presença, da Tua misericórdia, da Tua graça. E assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Perdão. Nós temos que perdoar assim como nós somos perdoados. Mas será que é isso que nós fazemos? Será que nós oferecemos o perdão ao outro como nós recebemos da parte de Deus? A palavra perdão, ela tem origem no latim, perdonare. E aí nós vamos para o prefixo per, que significa completamente, intensamente, e aí nós vamos a parte do verbo donare, que significa dar ou conceder. Ou seja, o perdão é aquele que recebe de forma total a liquidez de um problema. E o que me chama a atenção na raiz dessa palavra, ao olhá-la no latim, é que é completamente, é intensamente concedido a alguém. Então, o perdão é quando você oferece ao outro. Isso me chamou bastante atenção e me fez olhar para esse texto de uma forma, inclusive, um pouco mais diferente. Portanto, o perdão originalmente significa dar completamente ou conceder completamente, intensamente, indicando a ação de liberar alguém de uma dívida, de uma culpa, de uma punição ou de uma ofensa. Para o pastor Jay Adams, em seu livro O Conselheiro Capaz, ele diz que se você não perdoar o outro, você está gerando em si amargura, e isso vai gerar em você o que nós conhecemos como a raiz de amargura. Ele traz uma ilustração muito pesada nesse livro, quando ele vai dizer que é como quem vai deixando um ferimento na pele, sem cuidados, e aquilo vai começando a criar então uma secreção que nós conhecemos como pus.
E se você não liberar o perdão, é como se você não liberasse esse ser estranho que foi criado ali na sua pele, que pode infeccionar, que pode gerar problemas maiores em você. O perdão é quando nós oferecemos um amor ao outro, é quando nós dedicamos a vida ao outro, é quando nós dedicamos a graça, é quando nós não guardamos a raiva, a ira, o rancor, a amargura. Mas é quando, de fato, nós oferecemos ao outro um caminho diferente para uma conexão maior, sobretudo com Deus. Porque o exercício do perdão ao próximo está intrinsecamente ligado ao nosso relacionamento de intimidade com o Senhor. Veja só, no texto há uma ligação intrínseca, de tal forma, irmão, que penso eu, que quanto mais longe nós andarmos do Senhor, quanto mais distante nós estivermos, mais seremos atormentados pelo inimigo. Mas a amargura, o coração vai se enchendo de tudo isso, porque nós estamos longe do Pai, porque nós não estamos experimentando da parte de Deus o seu genuíno perdão. Por isso que é importante o cristão chegar à cruz e andar segundo a vontade do Senhor. Portanto, veremos hoje como a prática diária do perdão, deste hábito, ele pode então transformar nossas vidas e os nossos relacionamentos. O versículo 14, ele começa dizendo que, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas. Então, aqui nós somos chamados ao perdão. Jesus, ele traz para nós aqui o dever do perdoar. Ele traz para nós a concepção de que o perdão não é um simples conselho, mas é um mandamento. E quando alguém nos ofende, a resposta cristã tem que ser o perdão, por mais difícil que seja. E algo interessante, quanto mais intimidade, quanto mais próximo, quanto mais apreço você tem pela outra pessoa, mais difícil é de você perdoar. Porque maior é a ferida, sabe, maior é a culpa, a dor. E aí você se sente traído, e você tem a dificuldade de perdoar. Não há restrições no texto para o perdão. Nem a quantidade e nem a quem devemos perdoar. Eu imagino que por vezes os discípulos, quando queriam talvez sistematizar como era uma prática judaica, eles queriam saber quantas orações deveria ser feita, quantas idas ao templo era necessário, a roupa do animal que seria oferecido, a roupa do sacerdote, enfim, todos os rituais eles eram muito pragmáticos. Então, quando eles perguntam para Jesus a quantidade do perdão, e Jesus traz um número, aquele número, irmão, mesmo que, se de fato você pusesse ele em prática, porque é 70 vezes por dia, né? Ok, mas digamos que você liquide esse número em um dia. Ah, então acabou, eu não vou mais continuar perdoando. É assim? Não, não é. A gente sabe que esse número foi um número que Jesus trouxe para aquelas pessoas. Enfim, eu não vou entrar aqui no aspecto da numerologia, né? Mas é para você entender que o perdão é aquilo que é oferecido ao outro incondicionalmente, quantas vezes forem necessárias. Porque mais do que o perdão, é o amor perfeito que gera o perdão. É o amor que nos condiciona e que nos leva a olhar para o outro. O perdão, ele não é seletivo, mas ele é uma atitude abrangente. O perdão, ele oferece muito mais daquilo que a gente pode imaginar. Isso me faz lembrar um texto da palavra do Senhor, uma ilustração, né? Foi uma parábola, a parábola do credor incompassível. Está lá em Mateus, um pouquinho mais na frente, no capítulo 18. Uma história por demais conhecida, mas eu vou relatar essa história. O reino de Deus é como um rei, então, que decide acertar as contas com os seus
né, funcionários, seus serviçais e etc. Então, trouxeram à presença do rei um servo que lhe devia o equivalente a 300 toneladas de prata, o que era algo impagável, impagável. E claro que aquele servo, ele não podia pagar aquela dívida tão vultuosa, tão volumosa, tão grande. Ele não podia. E ele pediu clemência, ele se lança aos pés do rei, ele diz que não consegue pagar. E aí então, ele pede mais uma chance, vou te pagar tudo. E no fim o rei se sensibilizou com aquela situação. E o rei deixou ele ir, cancelando a dívida daquele homem. Ao sair dali, da presença daquele rei, o servo perdoado encontrou uma outra pessoa, um companheiro dele, que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Era assim, era uma dívida difícil de pagar, mas ela era pagável. A dele com o rei era impagável. Mas a do seu amigo, do seu companheiro, era uma dívida alta para a realidade deles, mas era pagável. E ele olha para aquela pessoa, gera um sentimento de raiva, furioso, ele agarra aquele homem pelo pescoço, ele diz, me pague tudo agora. Eu falo, mas agora? É agora. E o homem também implorou, se lançou aos pés, me dê mais uma chance, eu vou te pagar tudo. Mas ele continuou irredutível, e ele mandou aquele homem para a prisão. E aí algumas pessoas viram aquela situação, tinham visto a primeira situação, ele sendo perdoado, e logo em seguida vê o camarada fazendo, né, uma cobrança tão pesada. Eles ficaram revoltados, então contaram isso para o rei. E o rei então mandou chamar aquele servo de volta. Então ele disse, você é um mau caráter, você é um mal agradecido. Eu perdoei a sua dívida quando você me implorou por misericórdia. Você não deveria também ter misericórdia diante das súplicas do seu amigo? Meus amados irmãos, eu imagino que Jesus soubesse que nós jamais seríamos capazes de perdoar verdadeiramente, a menos que percebêssemos o quanto fomos perdoados. Nós, humanamente, nós não seríamos realmente capazes de perdoar o outro. O sangue, os sentimentos, o homem em si, é difícil. Mas Jesus, ao morrer na cruz, Ele traz para nós uma nova perspectiva do perdão. Uma nova perspectiva. O sermão de hoje teve uma inspiração. Foi inspirado na canção O Amigo, de Sérgio Lopes. O amigo que morreu na cruz, sem ter nenhum pecado, pagou um alto preço, só para perdoar os meus pecados, para perdoar a minha dívida, uma dívida impagável. Bem, Cristo nos ensinou que o perdão não começa com você perdoando o outro, mas com Deus perdoando você. Na ilustração, aqui na parábola, o rei primeiro perdoou, porque a dívida era muito maior, para que ele exercesse o perdão em seguida. Então Cristo ele nos ensina que o perdão não começa com você perdoando o outro, mas com Deus perdoando você, e Ele já te perdoou. E Ele te perdoa, e Ele vai te perdoar sempre. Somos chamados, irmãos, a considerar o princípio da reciprocidade no perdão. Ou seja, o perdão de estendermos aos outros a graça, a misericórdia, o perdão. Ou seja, o mesmo perdão que nós recebemos da parte de Deus. Também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Como nós temos oferecido o perdão ao outro? Como? Talvez no seu dia a dia, nas ações mais simples,
você peça perdão a alguém, outros, perdão, está perdoado. Pisou no pé, no supermercado, uma situação. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero que você pense. Eu quero que você pense algo um pouco mais profundo. Eu quero que você pense sobre mágoas. Eu quero que você pense sobre amarguras mesmo. Sobre aquilo que tantas vezes, quando nós pregamos sobre perdão, isso vem do fundo do teu coração, salta. E você mais uma vez assim, puxa, eu ainda não resolvi esse problema, ainda não resolvi essa pendência. Como temos oferecido o perdão ao próximo? Jesus deixa claro no texto: se não perdoarmos, também não seremos perdoados por Deus. Isso não significa que ganhamos a salvação pelo nosso próprio perdão, mas que, como cristão, nós devemos refletir o caráter de Deus na nossa vida. Nós devemos refletir a misericórdia que nós recebemos, oferecendo isso ao outro. E qual é a consequência da falta desse perdão? A gente chega no versículo 15 do capítulo 6 de Mateus, que diz: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus destaca, irmãos, aqui a seriedade da falta do perdão. A falta de disposição para perdoar tem consequências espirituais reais em nossa vida e em nosso relacionamento com Deus. Não brinque com isso. Isso é muito sério. Vejamos algumas dessas consequências. Primeiro, você cria uma barreira espiritual. Porque a falta do perdão pode criar uma barreira entre o indivíduo e Deus. Jesus ensina que não perdoarmos aos outros, Deus também não vai nos perdoar. Isso pode prejudicar uma comunhão espiritual. Isso pode atrapalhar essa conexão de intimidade com Deus. Quer saber mais? Uma outra consequência é a perda de testemunho cristão. Como cristãos somos chamados a ser sal e luz desse mundo. Como cristãos somos chamados a sermos embaixadores de Cristo. Ué, e como seremos embaixadores de Cristo se não oferecemos o perdão? Como iremos iluminar o mundo, salgar o mundo, se nós não oferecermos o perdão? Se não perdoamos, o nosso testemunho cristão ele fica prejudicado. E aí nós não vamos dar o fruto do Espírito Santo. Amor, bondade, paciência, paz, longanimidade, benignidade. Quer saber mais, irmãos? Uma outra consequência é o bloqueio da graça de Deus. Isso, a falta de perdão pode bloquear a graça de Deus em sua vida. Porque ao recusarmos o perdão, estamos essencialmente resistindo à obra do Espírito Santo. Porque Ele nos capacita a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. E quando você diz, não, eu não quero, eu não vou, você está dizendo, não, Espírito Santo, a graça de Deus, ela é para todos nós. E nós só podemos oferecer ao outro o perdão se nós oferecermos pela graça. Porque o Espírito Santo é quem vai trabalhar isso em nós e no outro. Veja só uma outra dificuldade. É a dificuldade de você orar. Jesus nos ensinou que antes de orar, nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. E a falta do perdão pode dificultar uma oração sincera, uma oração eficaz. E aqui, irmãos, eu poderia citar tantas outras características. A falta da paz, por exemplo, uma outra. Enfim, o perdão, irmãos, ele desempenha um papel fundamental na vida cristã, promovendo a saúde espiritual, expressando a graça, a misericórdia de Deus, sem contar que também é uma escolha que libera a pessoa que perdoa das correntes do passado. Porque quando você perdoa, irmão, você segue leve, sabe? O que ficou para trás ficou. Não há ressentimentos, não há amargura. Você não traz consigo uma âncora onde você quer andar e
aquele objeto fica agarrando o chão, agarrando as coisas, você não consegue. E vira e mexe, você precisa voltar lá. Vamos se livrar disso. Vamos viver o perdão. Vamos viver a graça. Eu quero concluir a mensagem de hoje, trazendo para você a perspectiva de que através do perdão Deus quer que você esteja em paz. Que você seja cheio de fé, cheio de esperança, cheio de amor. Que o seu coração seja destemido, corajoso, para você ir até o outro e se humilhar e dizer: cara, eu estou aqui para te pedir perdão. Por isso que o perdão não é apenas um conceito teórico, mas ele é uma prática que deve ser incorporada em nossa vida diária como seguidor de Jesus. Agora que já entendemos a importância do perdão como base, aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15, como podemos então praticar o perdão na nossa vida? Eu trouxe aqui algumas dicas. Primeiro, o reconhecimento das ofensas. O primeiro passo é você reconhecer quando você é ofendido. Isso não significa minimizar ou ignorar a ofensa, mas enfrentá-la honestamente. Você precisa orar, para que Deus te dê um coração disposto. O perdão muitas vezes começa com a oração. Ore, peça a Deus que Ele lhe ajude a você ter um coração disposto a perdoar, um coração perdoador. Peça a Ele para Ele ajudar a superar os sentimentos de raiva, os ressentimentos e vinganças, substituindo tudo isso pelo amor e pela compaixão. Por último, lembre-se do maior exemplo de perdão, Jesus. Lembre-se desse exemplo. Ele nos perdoou quando nós não merecíamos. Ou melhor, Ele nos perdoa quando nós não merecemos. Já pensou? Se fôssemos esperar merecimento pelo perdão dos nossos pecados, quando seria isso? Talvez nunca. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo do poder transformador do perdão, da graça bendita, à medida em que buscamos a paz, a reconciliação, o amor nos nossos relacionamentos, sobretudo no relacionamento com Deus. Que o Espírito Santo, irmãos, nos capacite a praticar o perdão diariamente, e que tudo isso seja para a glória do nosso Deus. Feche seus olhos, meu irmão, vamos orar. Às vezes é difícil a gente pregar um sermão com um tema tão recorrente. O que dizer de novo? O que dizer de tão surpreendente? Mas eu chego à conclusão, cada vez que eu prego um sermão de um tema tão recorrente, tão simples, tão profundo, tão pregado, é que a gente não precisa ser surpreendente. A gente só precisa ser bíblico. Por isso, meu irmão, eu quero te convidar a você olhar para dentro de você com sinceridade. Quais são as amarguras que você tem na vida? Por quem você tem amargura? Quais foram as situações na sua vida que lhe deixaram pesado, transtornado, amargurado? Senhor, traz a nós a essência do teu amor, a essência da tua graça, a essência, Senhor, da tua misericórdia, da tua compaixão, para que possamos, Senhor, oferecer ao outro, mesmo quando, Senhor, não somos capazes ou não formos capazes, mesmo quando o outro não merecer, mas que num gesto da cristandade, nós possamos sair de onde estivermos e irmos até o outro, com coragem, com fé, com esperança, e oferecer a Ele a graça bendita da presença do Espírito Santo que está em nós. Oferecer a Ele a misericórdia, oferecer ao outro o amor, oferecer ao outro a longanimidade, a benignidade, oferecer ao outro a graça. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, sempre quando for necessário, a perdoarmos o outro, como nós já somos perdoados por Ti. Tem misericórdia da Tua igreja, do Teu povo, tem misericórdia de nós. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.